Olá, amigos. Aqui é Maurício Santini e este é mais um Rádio Consciência. Desta vez estou testando uma nova ferramenta de podcast. Espero que vocês gostem, o Spreaker. Na outra ferramenta era preciso um caminho para seguir, para escutar o podcast. Essa ferramenta eu acredito que permite que vocês escutem de uma maneira assim, rápida, direta, só clicar e escutar, tá bom? Ela se chama Spreaker. E eu, assim, vou compartilhar para vocês nas redes sociais e acho que funciona a mesma coisa que a outra plataforma. Vocês se inscrevem e acabam recebendo esses programas, tá? Olha só, gente, essa plataforma, inclusive, tem alguns efeitos e, na verdade, ela tem programas mais curtos, de 15 minutos. Isto posto, eu vou ter que limar os famosos exercícios, as meditações, mesmo porque era difícil fazer realmente com música de fundo, às vezes dava problema, então eu resolvi fazer aqui por informações mesmo, conteúdo. Espero que vocês gostem desse novo formato aí, tá bom, gente? Olha só, muita gente sabe que eu estava dando alguns cursos sobre Jesus de Nazaré, que eu chamava de jornada, Jesus, uma jornada em busca do Deus interno, né? E eu dei em alguns lugares, inclusive no IPPB do Wagner Borges, dei no Instituto Comitre lá da Lúcia, Comitre, enfim, foi legal, foi bacana, mas resolvi ampliar um pouquinho mais o escopo, né, dessas informações e trazer para vocês algumas coisas aí sobre Jesus de Nazaré. Então eu vou fazer um especial muito grande, extenso sobre Jesus. Vai durar uns 30 programas, né? Eu acho bem legal, tá? Hoje eu destaquei aqui as Cartas de Cristo, tá? Para quem não sabe, Cartas de Cristo são textos que foram psicografados, vou colocar entre aspas, né? Por uma médium inglesa que foi preparada durante 40 anos. Ela era uma freira. E depois ela foi preparada durante 40 anos para receber as psicografias supostamente de Jesus de Nazaré, ou de uma consciência crística. Atestar a veracidade disso é meio impossível, né? Porque, afinal de contas, como é que você vai atestar a veracidade de uma carta que foi psicografada por Jesus de Nazaré, né? É muito difícil, né? O que eu posso dizer é que o conteúdo é muito bom. Tem muita coisa que procede mesmo pelas minhas pesquisas. Ao longo de 30 anos eu pesquiso sobre Jesus, sobre vivências que eu tive, e eu atesto realmente que o conteúdo vale a pena ser seguido, tá? Quem não conhece, você encontra as Cartas de Cristo na íntegra, pela internet. Busca no Google, ali você encontra aí as Cartas de Cristo na íntegra. Vocês podem ler todas elas, tá? Eu aqui vou falar sobre a carta 1, né? A Carta de Cristo 1, que eu chamei de Supremo Sacrifício. Essa carta 1 tem alguns tópicos, tá? Então eu separei por tópicos. Primeiro, o Supremo Sacrifício, ok? Vamos lá então a carta 1. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, mas com pouco sucesso. Meus discípulos e Paulo de Tarso construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar da minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava de os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam.
tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Bom, o que a gente pode entender aqui é que ele está dizendo que os apóstolos, os discípulos, os adeptos de Jesus naquela época, consideravam algumas informações importantes, mas deixavam as mais profundas, aquelas que eles não entendiam, de lado. Então, eles não compreenderam realmente a missão de Jesus, mas eles separaram aquilo que eles achavam pertinente, no caso, né? Isso é para mostrar realmente que os apóstolos, por mais assim de boa vontade que eles tiveram, eles não conseguiram compreender realmente os objetivos, a missão, né? As palavras, as parábolas, os milagres de Jesus na sua íntegra. Tá certo? Na carta 1, no segundo tópico, eu coloco gente do povo. Gente do povo, tá? Eu era profundamente emocional, diz ele. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo ou hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. Gente, não há dúvida que Jesus realmente viveu entre as pessoas mais simples do povo. Foi para dentro mesmo do povo, para entender as aflições desse povo. Assim fez Buda também, o Siddhartha Gautama, precursor do budismo. Gautama também vivia num palácio, era nobre, tinha mulher, filhos, era um príncipe, era o príncipe Siddhartha. Ele teve que sair sua zona de conforto para entender o mundo. Ele foi atrás do mundo. E ali ele encontrou com uma miríade de miseráveis, né? Jesus a mesma coisa, vivia no meio dos doentes, dos miseráveis, das pessoas que realmente excluídas, né? E ele foi gente do povo, assim por dizer, né? Então, assim, hoje em dia, ele não estaria na nobreza, ele estaria perto das pessoas mais simples, ele estaria dentro das castas mais simplórias do povo, né? Era gente do povo, tá certo? Bom, na carta 1 também fala do batismo. E eu vou dizer aqui sobre o batismo, e ele fala, meu batismo. Quando entrei nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender a minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João Batista me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do riso e fui caminhando e caminhando, sem saber onde eu estava. Onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Bom, aí eu acho que a gente não precisa nem traduzir, né? Foi exatamente isso que ele contou, que ele disse, né?
sobre o batismo dele. E o João Batista é uma figura muito impressionante, né? João Batista, eu vou contar sobre João Batista e contei na Rádio Consciência sobre João Batista. Mas ele era um asceta, né? Ele vivia no deserto, ele se alimentava de mel e gafanhotos. O gafanhotos, muitas pessoas confundem gafanhotos. Inclusive a novela da Record confundiu. O gafanhoto era uma erva da época. Era uma erva que poderia misturar com mel e fazer uma pasta, e era uma erva bastante proteica. Ele se alimentava de mel e gafanhotos, não era do bicho o gafanhoto, né? Muitas vezes as pessoas confundem essa fala do João Batista, tá? Terminando aqui a carta 1, no deserto. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade em relação à vida e à existência. Vi lúcido e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra, da areia, e estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas de eletricamente, né? E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Isto é muito importante. Ele percebeu no deserto que tudo era energia. Tudo era energia. A matéria, né, é energia condensada. Então, nada era sólido de verdade, tudo era energético. E você pode mudar através do pensamento e da convicção do pensamento, pode provocar mudanças na matéria. Isso é muito importante. E isso que viu no deserto, a experiência do deserto serviu para que ele visse o mundo espiritual e energético, o mundo de possibilidades que ele poderia compartilhar e partilhar e poderia implementar mudanças e modificações. Isso é importante para a gente destacar que nós temos muito poder mental para mudar as coisas, para mudar inclusive a nossa situação. É que a gente, infelizmente, não pratica esse poder mental e muitas vezes a gente não tem tempo de praticar isso, mas isso realmente é muito importante a gente saber que o nosso pensamento, que nosso sentimento e nossas emoções influenciam a matéria, influenciam as pessoas, influenciam o meio ambiente. Tá bom? Gente, é isso o recado que eu queria dar. Esta é a carta 1, né, da Carta de Cristo. No próximo programa eu vou trazer a carta 2 e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Muito obrigado por vocês me ouvirem. Quero agradecer, quero que vocês, por favor, compartilhem isso, mande para os amigos e principalmente para os inimigos e que vocês possam curtir agora esse especial de Jesus aí no Rádio Consciência. Paz e luz a todos. Namastê.